Olá pessoal, muito bom que você está aí acompanhando mais uma atração da ATV e hoje num momento muito especial a gente está na casa de Luiz Carlos Vieira, uma enciclopédia, uma lenda desse mercado e é um prazer para a gente há tempos tem tentado uma agenda concorrida, você pensa que não? Ele está na ativa ainda. Ele vai contar um pouco para a gente disso, dos tempos atuais e vai contar um pouco da história do nosso mercado. Para você que é contemporâneo dessas últimas décadas desse mercado, você vai relembrar e ter saudades. E para você que não conhece essa história, tem a oportunidade de hoje aprender um pouco mais com esse grande homem, um homem de histórias incríveis que a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais hoje. Vieira, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, querido. Obrigado pela presença de vocês e principalmente sua, Ricardo. Mas é realmente o tempo é inflexível, né? A gente, hoje, sentado, olhando o tempo, você vê como as coisas passam muito rápidas, né? Eu me lembro ainda quando daqui de Campinas, para ligar para Ribeirão Preto, você tinha que pedir a ligação de manhã para conseguir falar na hora do almoço, ou à tarde, não é? A ligação Campinas-São Paulo, o asfalto vinha até Campinas e parava. Não tinham as outras estradas. Quando foi feito a Bandeirantes, eu me lembro que houve um alvoroço do pessoal falar: isso é um exagero, porque vai gastar dinheiro, porque já tem uma estrada como a Anhanguera, e agora... Mas imagina hoje, se não tivesse a Bandeirantes ao lado da Anhanguera, como é que nós estaríamos com a comunicação de todo lado, né? Porque Campinas tem um fluxo norte-sul muito grande, leste-oeste, é um ponto-chave para qualquer lugar do país que você queira ir. Isso demonstra bem como é que cresceu e principalmente como é que se desenvolveu o negócio do nosso ramo, o negócio automobilístico, principalmente na área de reparação, né? O Ricardo, é fácil a gente lembrar de coisas que ocorreram no meu tempo de mais jovem, que viajávamos, fazíamos viagens, por exemplo, assim, bom, agora mês que vem eu vou visitar o Nordeste, os clientes do Nordeste. Mas o Nordeste é muito pouco, não tem cliente. Tem, vamos fazer. Então você saía daqui de carro e ia de carro até pelo litoral, até Recife, até Rio Grande do Norte. Eram viagens quase de um mês, e que você não tinha sequer condições de se comunicar com a família ou com a fábrica. A sede minha era Campinas, né? Me lembro já mais para frente, quando começou a chegar o celular. Chegou o celular, era um trambolho grande. Vieira, desculpa interromper, eu queria dar um pouco de cronologia nessa história. Vamos começar bem lá atrás, a sua formação pessoal, profissional. E onde tem algum celular tocando? Eu acho que é o meu aqui, desculpa. Sem problemas, Vieira. Estamos na casa do Vieira. Olha que deferência sermos recebidos aqui. A equipe da Novo Meio está aqui, o Cláudio, o Paulo, o Edu. E é realmente um privilégio a gente estar aqui sendo recebido e poder compartilhar com vocês essa história. Então vamos lá. Como foi a sua formação pessoal, a formação acadêmica, até você entrar, a primeira colocação profissional foi na Bosch mesmo? Não, eu comecei numa agência de propaganda no Rio de Janeiro. Sim. Aquele tempo as agências... Você é nascido... Em 1930. Não. Nascido em que lugar? Campinas. Campinas mesmo, mas foi trabalhar lá no Rio de Janeiro. Fui trabalhar lá no Rio de Janeiro. Eu era desenhista. Eu trabalhava na propaganda. Você era cartunista na Bosch, né? Não, era desenhista. Desenhista mesmo. Não tinha caricatura na Bosch. A gente fazia caricatura, mas o desenho era outro. Eu era ilustrador. Fui ilustrador de livros, de histórias e de coisas assim. Mas eu comecei
a trabalhar na Bosch em 1959, uma coisa assim. A cabeça já não... Você era um jovem de 20 e poucos anos. Um jovem de 20 e poucos anos. E entrei como desenhista. Na área de propaganda. Na área de propaganda. Você já veio um profissional formado, então... Não era profissional formado porque não tinha curso de publicidade. Não tinha curso de publicidade. Você tinha uma vocação para desenhar, que você desenvolveu... Tinha estado nos Estados Unidos e conhecido algumas coisas que ocorriam nas agências, porque eu via mercado nisso e eu era procurado para fazer coisas de propaganda, eu não sabia. Então fiz uma rápida passagem pelos Estados Unidos, mas vi algumas coisas que logo em seguida vieram para o Brasil, que nós tivemos a FGV e tudo, e depois eu me formei na fundação, mas daí já estava na Bosch, já estava trabalhando na Bosch, exatamente na área de reposição. Que não existia essa área de reposição na Bosch. Nós começamos e o mercado brasileiro de reposição naquele tempo era desqualificado. Ninguém imaginava que iria se tornar o mercado maravilhoso que foi depois de alguns anos. Mas nós montamos. Era uma coisa que durante um tempo também foi contestado, nós montamos na Bosch a nossa agência de propaganda, porque não tinha quem... Tinha sim, se você fizesse propaganda de roupa, de vestido, de não sei o quê, de carro e tal, mas de reposição, não. Reposição era um diálogo difícil, não tinha nem veículos e nem agências, né? Mas acabamos fazendo e a nossa comunicação dessa pequena agência interna foi muito boa. Nós nos desenvolvemos muito, ficamos logo par a passo com a COFAP e a Metal Leve, que eram as líderes do mercado, né? Eram as duas mandantes no mercado de reposição. E daí a coisa correu e se desenvolveu. Daí eu passei da parte de propaganda e marketing para controle de toda a área da reposição. E daí foi que se desenvolveu a minha carreira na Bosch. Então, década de 1960, você é um jovem, aí se casou. Sim. Teve os filhos e foi prosperando e fazendo carreira na Bosch. Exato. Sempre na área de propaganda, e depois você saiu da área de propaganda, né? Depois na década de 1970. Toda a área comercial da reposição. Sei. Sempre teve a reposição no sangue, né? Eu acho que sim, porque foi não tinha a reposição, não tinha cara ainda como era, o que era. Era feito, tinha oficina para consertar carro, mas não tinha, eram poucos distribuidores com características mais fortes, como nós tivemos depois, Borghoff, Sama, Pellegrino e tudo. Isso veio se formando... No final da década de 1960, né? Começo de 1970, né? Isso, por aí. Sei. Aí o mercado foi ganhando força, até porque a frota foi se expandindo. Sem dúvida. Não havia frota, né, em 1960, né? Não, e nós tivemos esse crescer de estradas. O Brasil tem hoje estradas que você vai do Rio Grande do Sul ao norte do país de carros. Isso a gente vê. Você foi contemporâneo do governo Juscelino, que fez esse movimento rodoviário crescer muito. Isso, o movimento rodoviário, o movimento de trazer a indústria automobilística como veio, isso tudo nós vivemos. E a Bosch também foi feliz naquele tempo de ter recebido um cara aqui, que foi o Sauer, que você lembra que nós todos devemos muito ao Sauer, que foi o presidente da Bosch, mas que acabou representando todas as fábricas de autopeças junto ao governo. O Sauer chegou a ser, não era brasileiro, mas chegou a ser um cara muito respeitado pelos próprios militares, né? E o Sauer que deu esse impulso, essa força para o setor de reposição da Bosch,
que depois ainda trouxe, além da linha de automóveis, trouxe a linha de ferramentas elétricas, trouxe a linha de aquecedor de água, de autorrádios, e cresceu e ficou. A Bosch, naquele tempo, chegou a ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fábricas no Brasil e chegou a ter 10 mil funcionários. Nossa. Essas coisas cresceram muito e depois foi se ajustando. E a reposição tinha uma participação muito importante, né, na Bosch também. Tinha. Né? Lógico que o fornecimento para a OEM era um fornecimento maior em volume, mas em importância estratégica talvez a reposição e principalmente rentabilização. Né? A rentabilidade da reposição era essencial para a empresa, era indispensável para a empresa, até porque muita coisa não era quase de conhecimento público. Por exemplo, a linha diesel, que tinha a Bosch tinha uma organização muito fechada, nem todos os distribuidores tinham a distribuição diesel. Tinha os postos de serviço também, nem todos os postos de serviço tinham o reparo de diesel, porque era um produto quase que estranho. Tinha que ter um equipamento super especial e os produtos eram estranhos para a maioria dos mecânicos brasileiros e era de uma rentabilidade absurda, né? Nós tivemos um grande sucesso na linha antiga, que era a bomba em linha, a bomba injetora em linha, e quando passou para as outras modificações do sistema diesel, que foi melhorando o sistema, o acompanhamento da Bosch, quer dizer, não foi nem acompanhamento, a Bosch trouxe tudo para um nível muito alto de reparo técnico e de negócio. Foi um negócio que cresceu muito. Né? Vieira, como é que era? Primeiro você ocupou essa área na propaganda, certamente você trouxe esse seu entendimento todo para a reposição e também para a relação entre a Bosch e essa cadeia toda de produtos que os componentes Bosch atravessavam até chegar ao automóvel, efetivamente. Como é que era essa relação e como a propaganda ajudava, como a comunicação ajudou essa relação com distribuidores, que você disse, Borghoff, Sam, etc., Pellegrino, né? E depois eles vendiam para os varejistas. Como que vocês contribuíam nisso tudo? E tem uma pessoa de marketing, porque na verdade a propaganda que você trabalhou é o marketing de hoje, né? Porque você é um desenhista, mas na verdade o seu objetivo era tornar a mensagem e o produto da empresa conhecido através do desenho. Né? Também muita coisa era feita com desenho até técnico. Você tinha que desenhar, porque tinha uma pequena diferença entre o sistema na Alemanha e aqui, então você tinha que fazer novos catálogos, tinha que desenhar, até porque não tinha, hoje não, anteriormente nós não tínhamos hoje todos os recursos que o computador traz e trouxe. Hoje está fácil, né? Naquele tempo, uma propaganda, um anúncio, Ricardo, você tinha que primeiro desenhar, fazer o layout, o esboço e tal, mas depois você tinha que desenhar as letras até, não o texto, mas as chamadas. Tudo, você tinha que desenhar as letras. Era um negócio realmente absurdo, né? Era um negócio estranho até. E aí essa mentalidade sua de homem de comunicação seguiu nessa carreira comercial, que essa receita é fenomenal, né? Porque tem uma pessoa comercial com entendimento de comunicação, de necessidade do seu cliente, você deve ter aplicado isso. Conta um pouco sobre isso. Sem dúvida, porque os distribuidores que existiam, os principais da época, Borghoff, Sama, Pellegrino e outros tantos, nem tinham, sequer tinham um departamento de propaganda, não tinha. Eles não tinha veiculação de anúncio, de nada. Nós começamos, trouxemos para essa área de promoção, de ensino técnico, tudo, o treinamento. Nós fizemos um ônibus, depois passaram a ter, acho que nós chegamos a ter dois com certeza, chegamos a ter 3 ônibus, fazendo escola técnica no Brasil inteiro. E isso foi um pouco de técnica e de propaganda também. O ônibus pintado com agência Bosch, com propaganda Bosch, distribuindo folheto e tudo,
foi uma maneira que nós levamos, sim, propaganda até o consumidor. Mas o nosso grande consumidor é o aplicador, é o mecânico, o técnico. Existiam iniciativas como essa no mercado já de COFAP? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. De metal leve, também muito pouco. Muito pouco. A Bosch foi precursora. Tinha, eles sabiam que tinham e tal, mas quando a Bosch chegou, e chegou também com um know-how muito forte do que eles tinham lá. Então nós tínhamos aqui condições de trabalhar e de fazer coisas muito interessantes. De fazer, por exemplo, com mecânicos e vendedores mesmo, grandes eventos, de apresentar. Fizemos aqui, eu me lembro, num desses postos de gasolina que tinha na beira da estrada, na Anhanguera, um sorteio para todo mundo que estava lá, e cada um ganhava um número e tal, acabamos sorteando um carro, um Fusca na época. O carro estava no meio de um lago, que foi para transportar o carro no meio de um lago lá, foi uma aventura, né? Mas eram coisas novas, avançado. Que hoje se faria isso brincando, mas naquela época era um negócio maluco, né? Essa viagem que eu estou falando, por exemplo, que eu saí daqui de Fusca e fomos parar, eu acho que fomos até Fortaleza, pelo litoral, e entrando e trabalhando nas cidades. Em São Paulo, eu percorri, olha, dentro da cidade de São Paulo, nós levantamos, eu não me lembro os números, mas eu corri, eu ficava até 10, 11 horas da noite numa oficina mecânica lá no fim do mundo, porque o cara ficou tão emocionado de ter ido alguém da Bosch lá, que eles nem sabiam direito do que era Bosch, mas sabiam que era de uma grande fábrica lá para levar coisas e falando com ele coisas que ele entendia, porque se você elevasse o nível técnico ou viesse falar aí na língua original, né, ele não tinha conhecimento. Mas isso fez com que todo o segmento se acordasse. A Metal Leve disparou nisso, a COFAP se disparou, e toda a estrutura que veio depois das outras fábricas e muita coisa que veio depois, os vendedores foram melhor treinados, passaram a ter condições melhores de material, de propaganda, de informação técnica. Nós criamos junto com o departamento de propaganda, criamos um departamento de material técnico, de informação técnica, de livretos técnicos, de brochuras, de audiovisuais, tudo tão grande que era quase uma agência, outra agência de propaganda técnica. Aí nessa década de 1970 já existia a agência? Já. Aí você já tinha uma agência para cuidar dessa parte? Nós cuidamos de uma agência aqui, naquela época. Era um cara alemão, filho de alemães, que o pai trabalhava na agência na Alemanha e trouxe a coisa para cá e ficou um pouco uma agência independente, uma agência dependente da Bosch e acabou depois sumindo, mas daí nós já estávamos organizados e absorvemos porte dele. Mas nós chegamos a ter, na área de propaganda, eu acho que umas 40, 50 pessoas. Nossa, tinha agência lá dentro. Uma agência. E ainda mais, como nós tínhamos muita produção de coisas, a Bosch tem milhares de produtos, milhares de cursos técnicos, tudo para você falar sobre um produto qualquer, vela, ou qualquer produto, regulador de voltagem, chave magnética, precisa falar um monte de coisa. Nós acabamos até tendo problemas de impressão de material. Então nós acabamos montando uma gráfica dentro da fábrica da Bosch. Verticalização total. Uma gráfica grande, com equipamento de primeira, e daí até eu me tornei um gráfico, aprendi a imprimir, aprendi a compor e tudo isso, foi muito bacana. E essa sua transferência da área da propaganda para a área comercial, ela acabou acontecendo e você foi e ficou somente na parte comercial depois? Somente eu fiquei com fiquei com toda a parte comercial, porque... Você era o diretor comercial da Bosch, isso no final... Da área de reposição. A gente já está falando da década de 1980. Aí. Isso. Aí você chegou a ser diretor comercial. Antes existia essa direção comercial ou nem existia? Porque você, acho que estava inaugurando essa reposição desde o início da sua carreira, em 1960. Né?
Existia e não existia, porque era o meu chefe, primeiro chefe na Alemanha, na Bosch, era um alemão que ele mal falava português. Você aprendeu alemão? Eu aprendi, eu falava inglês, mas depois que eu fiquei na Bosch, eu fiquei um tempo na Bosch, eu fiquei um tempo na Alemanha e comecei a estudar alemão aqui e lá também e acabei falando alemão. Você recebeu certamente uma direção para comportamento comercial e também comportamento de comunicação vindo da matriz, mas o quanto que você tropicalizou isso segundo a sua visão do mercado local? Você tinha liberdade para fazer essas alterações no comportamento que vinha determinado pela matriz para ser aqui o comportamento brasileiro? Como é que era isso? Olha, a oportunidade do momento que eu entrei na empresa e do pessoal de um nível mais alto que estava na minha retaguarda, me deu uma oportunidade muito grande de desenvolver o setor e de crescer com o setor. E ainda mais porque naquele tempo vieram dois alemães, um foi o Wolfgang Sauer, que morreu, e o outro, um alemão que mora até hoje em Portugal, chamado Joaquim Lungershausen, mas dois grandes amigos que eu tive. E o Sauer me protegia muito. O Sauer convenceu a diretoria na Alemanha que nós tínhamos aqui no Brasil um pessoal, porque daí eu também já tinha mais gente comigo, gente boa. Então ele convenceu lá que o grupo que ele tinha formado na reposição era muito suficiente para dirigir os pontos necessários para controlar, para ganhar dinheiro, para saber como fazer crescer. E isso nos liberou um pouco do caminho que a Alemanha queria. A Alemanha queria algumas coisas... Foi ótimo para a Bosch isso. Muito bom para a Bosch, sem dúvida. Foi muito bom. E para você também, né? Que te deu liberdade para trabalhar segundo aquilo que você tinha, a sua visão. Sim, foi. Vamos seguir adiante. Quando que essa carreira na Bosch, na década de 1990, você encerrou sua carreira na Bosch, certo? Foi, que ano foi? Sim. Ricardo, eu para datas assim... Não, mais ou menos assim. Bom, enfim, quando que você... Aí você ficou... Depois que você saiu da Bosch, você ficou algum tempo fora do mercado ou você já foi para Andap? Não. Aí a Bosch me colocou na Andap. Eu fiquei na Andap e fiquei com a Bosch junto. Sim, foi eu simultâneo. Eu estava ainda na Bosch, então foi simultâneo. Porque isso a Bosch também não faria se não tivesse total e plena confiança em mim, né? Ela confiava muito e não gostaria de se meter em problemas políticos, não da política comercial. Mas eles aceitaram a nossa participação na Andap e a Bosch até participou muito depois na Andap. Foi muito, muito bom isso. Bom, essa é a história que a gente quer que você conte para o público que está nos assistindo. Como é que foi o desafio de sair do mercado executivo, mercado comercial e passar um mercado a uma área de associação e cuidar dos interesses políticos, econômicos e das amarrações. Isso aí você desenvolveu novos talentos, né, para isso, né, Vieira? Foi um trabalho bastante interessante e que foi praticamente uma coroação de tudo que o mercado vinha trazendo. A Andap era uma coisa necessária e depois ainda a função da SICAP Andap era uma coisa muito necessária para o setor todo de autopeças. Não podia se imaginar mais um sindicato de empresa que só tivesse disposição de brigar com o governo ou se defender dos ataques do governo. A Bosch acabou pensando, eu diria até que isso teve uma visão mercadológica muito forte e a Bosch ficou nos tempos mais recentes, com uma imagem muito comercial, quando a Bosch não era absolutamente comercial, ela era muito técnica. E a estrutura que nós conseguimos montar aqui dentro, que foi isso desde a gráfica, desde de treinamento e coisas assim, que
como nós montamos essa estrutura, o mercado reconheceu que nós estávamos dando força para eles. Nós estávamos conseguindo mecânicos que saíam, por exemplo, do SESI. Eu sou mecânico há 30 anos já, mas o cara nunca tinha passado a nenhum ensino técnico, a nada. Isso tudo nós pegamos esses caras e fizemos com eles grandes trabalhos de desenvolvimento, e isso teve uma grande melhoria na imagem da Bosch, no sentido de um mecânico eficiente e tecnicamente mais correto. Isso... Perfeito. Andap, como que foi sua gestão lá como diretor executivo? Você ficou lá quantos anos? Uns 15 anos, talvez? Não, eu acho que não foi isso tudo, não, mas eu fiquei bastante. A administração e o encaminhamento do trabalho na Andap foi relativamente fácil, porque o grupo principal que estava na Andap eram de distribuidores Bosch, e os distribuidores Bosch eram um grupo muito fechado e tudo. Todos se conheciam muito bem. Todos me conheciam. Entendiam o seu trabalho, exatamente. Seriedade. E eu acabei tendo uma retaguarda muito forte da própria empresa. A própria Bosch ajudou muito a fortalecer a Andap, a Ancap. E fortaleceu mesmo, era muito forte. Teve muitas iniciativas. O que você lembra desse tempo? Que curiosidades você poderia trazer que possa ser referência para o nosso público? Olha, o que eu me lembro é que nessa época a Bosch tinha uma força ainda grande, porque o Sauer, que foi o nosso grande homem aqui no Brasil, ele saiu da Bosch e foi para a Volkswagen. Sim. E ele, na Volkswagen, foi um grande porta-voz junto ao governo militar. Então, o setor como um todo acabou tendo uma convivência normal com a ditadura, vamos dizer. Nós não tivemos grandes casos que levassem choque entre o setor e o governo. Isso para nós foi teve áreas profissionais e áreas esportivas que tiveram choques fortes com o governo e problema de mandar prender, de mandar... O nosso negócio, os nossos projetos foram muito bem aceitos. Nós construímos fábricas no Brasil em várias etapas, fizemos muita coisa junto com o governo e tivemos um sucesso muito bom, que a Bosch acabou sendo a grande empresa que se tornou. Que tornou. E na gestão da Andap, a relação dos distribuidores, das indústrias com as últimas etapas da cadeia, com varejistas, com reparadores, que case aconteceu? Que grande história você pode usar como referência do trabalho que foi desenvolvido pela associação, pelas lideranças do setor, em benefício da cadeia como um todo? A gente está vendo hoje o mercado cada vez mais se aliançando entre os diferentes segmentos, em busca de ter uma voz única de reivindicação aos interesses estratégicos do setor. Mas isso começou lá atrás, né? Isso começou lá atrás e começou com coisas que até já trazem vocês para mais próximo. Começou a ter uma aproximação muito grande já com o Fraga, com o Edgar, que o Edgar é o avô do menino aí. O Edgar era um talento, esse menino. O Edgar era um maluco, aficionado com negócios de catálogo, de tempo, porque ele não aceitava, como as cabeças na Alemanha também não aceitavam. Ele é contemporâneo seu na Bosch. Ele foi contemporâneo do meu, sim, sem dúvida. E o Edgar tinha uma visão muito forte das necessidades da informação técnica. E isso foi muito importante para nós, e isso acabou sendo um suporte muito grande para o próprio Edgar desenvolver o negócio dele. É claro que ele desenvolveu muito, mas ele acompanhou o que a própria Bosch tinha na Alemanha, que a Alemanha, o sistema de VDT, que eles chamam VDT, que era
onde a direção do trabalho do Edgar ia, que era essa confecção de catálogos, de folhetos e de orientação técnica para o trabalho, né? Uhum. Esse trabalho a Fraga continua fazendo até hoje, cada vez mais qualificado, amplificado e servindo a cadeia. Eu falo poucas vezes com o Edgar, mas não faz muito tempo eu falei com ele, e realmente o trabalho do Edgar merece todo o respeito e todo o aplauso. É um trabalho muito bacana, né? O trabalho que ele fez, e parece que o filho também fez, e agora esse neto que parece que é um menino muito profissional, né? Muito talentoso, muito determinado, muito bacana. criativo. Isso é bom. Está do lado do Bob, que também é um parceiro que está levando adiante aí os projetos eu fico do muito Edgar. satisfeito. O Edgar agora está descansando um pouco. Pois é, eu fico muito satisfeito por ver o Edgar conseguir esse sucesso bacana aí. Eu acho muito bacana. Que memórias você tem daquele tempo lá da Andap, dos seus últimos anos da Andap? Como é que foi? Ali teve embates duros, né? Conta um pouquinho de como é que era essa relação, de como que você conseguia harmonizar as relações entre distribuidores, fabricantes, varejistas, reparadores. Você buscava a harmonia entre os elos da cadeia, respeitando os direitos e para não tornar a competição uma competição predatória, que canibalizasse a cadeia, enfim. Como que memórias você tem? O que você poderia trazer de curiosidades para a nossa audiência? Olha, nós lutamos muito para que o esquema de etapas da comercialização fosse mantido por mais tempo, até que ele próprio se dissolva no mercado. Você acha que esse tempo de ele se dissolver já está acontecendo? Eu acho que sim. Eu não estou muito atualizado, mas hoje você já ouve em qualquer evento esse negócio de atacarejo, falado por pessoas. Você deve ter ouvido isso quantas vezes? Sim, muito. E o atacarejo nada mais é do que a função do atacado com o varejo e fundir e de duas empresas tornar-se uma ou duas com direções diferentes, com comportamento diferente. Mas isso se consolidou naquela época. Nós vimos que se houvesse um atropelamento na decisão de correr, fazer e tudo, então nós achamos que era conveniente fazer isso por etapas e melhorando o conhecimento de cada uma das suas etapas. Sim. Então, isso, a nosso ver, foi o grande ponto que nós conseguimos. Preparar todos os elos da cadeia e deixar que a própria cadeia resolva essa questão. Exatamente. Sem heterodoxias, querer se estabelecer comportamentos, não adianta, porque o que funciona é dar fluxo segundo o comportamento e a necessidade comercial de cada empresa que está envolvida no negócio. É isso que está acontecendo hoje. E isso ainda tem uma perna na complicação, né? Você vê, até hoje, o Fiola ainda tem muito problema com as montadoras. Ainda existe aquela noção da montadora que ela é dona do mercado. Ela não é, mas ainda tem problema. Não sei se vocês acompanham, mas a parte de equipamentos, porque a Bosch também teve um ponto que eu pulei aqui, mas que foi muito importante na época também. Nós trouxemos o setor WA, que era Werkstattausrüstung, que é aparelhos de oficina. E vendemos tudo aquilo para teste de oficina mecânica, elétrica, injetora e tudo, que não existia. O pessoal não achava que fosse necessário. Quer dizer, o pessoal, as montadoras achavam que não era necessário sair da rede de concessionário. E todos nós sabíamos que não era possível. O nível de conhecimento do próprio mecânico da concessionária era mais baixo do que o nosso. O nosso técnico, que trabalhou com a mão torcendo parafuso e estava brigando para resolver as coisas pela cabeça dele, ou às vezes com a ajuda nossa, mas nunca você soube dizer que em qualquer lugar o mecânico do concessionário era melhor do que o mecânico livre. Não era, né? E isso foi se desenvolvendo e chegou, como nos Estados Unidos,
a ter uma briga séria de recusa das montadoras de vender equipamentos de teste dos carros, ainda mais agora com os carros mais sofisticados e tudo. E aí a Bosch montou uma fábrica muito grande, um sistema muito grande de construção dos equipamentos. Então fabricava desde uma bancada diesel até para um aparelhinho de medição de eletricidade num carro e tudo isso. E esse setor cresceu muito também e levou qualidade de atendimento para todas as oficinas mecânicas. Nós não vendíamos só para o posto de serviço. Tem aqueles que eram de um uso mais aberto, eram vendidos para qualquer oficina mecânica. Vieira, na Andap, os últimos anos que você esteve lá foi na década de 2000, né? Na primeira década. Foi. Começo de 2000. E como foi essa decisão de sair? E depois disso você não voltou mais para o mercado nem para nenhuma outra atividade? Como foi isso? Não, eu já estava cansado, esgotado e já tinha uma previsão de parar. Ninguém queria deixar, né? Não queria. Isso foi difícil. Foi difícil para sair. Foi difícil de convencer a própria Bosch. Mas daí saímos numa boa. Eu até hoje tenho ainda o grande prazer de ser convidado para eventos na Bosch. E fora da Bosch também, né? Os eventos do setor você também é convidado. Do setor também. Eu tenho com grande parte do setor ainda um relacionamento muito grande. E na Bosch, realmente a Bosch é uma empresa muito bacana. Ela ainda tem, para nós, até o ano passado pelo menos, nós temos uma reunião anual onde é mostrado todo o desenvolvimento da empresa no país e no mundo. É um negócio... Um respeito aos colaboradores, independentemente do tempo que eles serviram e exatamente, continuam mantendo a relação, uma relação de cordialidade, de respeito nessa história. E como foi quando você saiu? Conta para nós. Você saiu e foi fazer o quê? Bom, eu saí e fui cuidar das coisas da família. A minha família, o meu irmão morava naquele tempo em Nova York e Brasil depois, e nós tínhamos imóveis e tal, então fui mexer com imóveis, fiz um pouco construção, alguma coisa assim, aqui em Campinas, e acabei ficando com isso, tem um pouco de trabalho. Você gostou disso? Olha, gostei. Para distrair. Para distrair, bacana. E para encher também, né? Encheu também. Para encher. Não, mas também para ver o que é a capacidade de crescimento de um país. Na parte, é uma coisa absurda. Não, a construção civil é impressionante. Agora mesmo eu estou viajando, começando outra vez a viajar um pouco mais aqui dentro de São Paulo, dentro do Brasil. É incrível como as cidades mudaram. Objetivos profissionais não, ainda? Não. Agora só com o objetivo de passeio, de vou ver alguma coisa num tal país, mas não profissional. É incrível como as coisas cresceram, as cidades como cresceram, o país como cresceu. E sobretudo essa região que você está aqui, região da Grande Campinas, aqui tem cidades que só prosperam. Aqui. Isso aqui é uma cidade... É o satélite de uma região maluca, né? De uma região de primeiro mundo mesmo. É uma região incrível aqui. Vieira, queria que você contasse um pouquinho das suas melhores memórias nesse mercado. Assim, um briefingzinho, uma pequena situação que significaria aquilo que você poderia dizer para quem está nos ouvindo, nos vendo. O que você tem como lembrança que toca o seu coração, que ficou guardado aí no seu coração de uma forma que é uma lembrança afetiva, é uma lembrança que você não vai deixar ser esquecida em qualquer canto da sua memória. Eu tenho aí uma série de coisas, um punhado de coisas, e mais de uma vez eu já ouvi que aquelas coisas deveriam ser colocadas num papel e passar para ser um livro, uma coisa... E realmente tem passagens muitas passagens muito grandes e que a gente
acompanha, e tem coisas mínimas. Hoje eu vi no noticiário na televisão, não sei se vocês sabem, que fecharam os acessos às cataratas do Iguaçu, porque o volume de água está o dobro do normal, uma coisa absurda, tá? Você já viu? Está passando por cima daquela coisinha. Onde as pessoas ficam para conhecer. Um negócio absurdo. E eu falei, puxa vida, naquele tempo, eu me lembro de uma viagem, e tem isso, cada coisa que acontece, que eu leio e que me interessa, eu me lembro de coisas do passado, porque eu viajei quase que o Brasil inteiro, né? Uhum. Eu me lembro de uma viagem com um vendedor da distribuidora Vib, eu nem sei se você pegou isso, uma distribuidora do Paraná, junto com o vendedor do cara. Porque eu queria conhecer, eu não conhecia, então eu entrava com esse cara em tudo quanto era lugar. E nós acabamos dormindo numa cidadezinha lá, porque o tempo ficou ruim, numa pensão. E o cara falou, bom, eu vou trabalhar. E começamos a trabalhar. Ele começou a trabalhar, eu comecei a também fazer um relatório, uma coisa. De repente, apagou a luz. Apagou a luz, não, diminuiu a força da energia, então a coisa ficou quase escura, não dava para trabalhar. Eu falei, puxa, agora vamos dormir então, né? Ele falou, não, vamos continuar trabalhando. O vendedor era o melhor vendedor da praça de Curitiba. Eu falei, pô, mas como é que nós vamos ler aqui? Ele foi lá dentro, na mala dele, pegou e tirou 2 lâmpadas 3 vezes mais fortes que iluminava melhor. Então ele pôs para mim e para ele, nós continuamos trabalhando, porque a luz era fraca, acabava a força. Chegava a ficar num mínimo de força que... Falei, puxa vida, hoje você tem lá, naquele tempo não tinha nem aquele tempo ainda era... Como é que chamava? 3 saltos, não estava pronto, não tinha represa ainda. Não tinha a usina. Não tinha a usina. De Itaipu. Então, eu falo, puxa vida, como é que eu passei, como é que eu ia? Uma viagem, nós tínhamos, numa viagem comum para o viajante do distribuidor ir visitar uma firma, a gente nós tivemos 3 ou 4 atolagem, não sei qual é, o carro atolou 3 vezes em estrada, mas de você ficar com a roda, metade da roda na lama. E isso era aqui, em Foz do Iguaçu, você vai no asfalto hoje, vai e volta brincando. E o pessoal reclama ainda hoje, ainda reclama. Ainda reclama, mas reclamar, eles vão reclamar sempre, porque isso você tem coisas de viagens e coisas assim, tem um grande número de histórias, mas tem uma também que eu volto ao Wolfgang Sauer, que foi um grande profissional da Bosch, e que ele, no livro dele, ele falando, eu não me lembro bem como é que foi o negócio, mas ele conta que ele acabou tendo na Bosch um jovem funcionário e que era chamado o Vieira da Bosch. Mas ele não sabe se está certo isso, que era Vieira da Bosch ou era a Bosch do Vieira. Que eu falei, puta vida, que coisa. Maravilha. O negócio, eu falei, isso é uma coisa que eu tenho sempre na cabeça. Mas tem muitas outras histórias que no mundo, no país inteiro, aquele tempo era difícil, a coisa, viagem, você ia naqueles Douglas DC-3 para o norte, uma vez eu vi lá, nós descemos no lugar, paramos, e o avião foi fazer uma escala, de repente o cara abre embaixo lá e começa a tirar sacos. Eu era o moço, eu falei, mas o que é isso? O que ele está tirando? O que é que ele está tirando do avião e por que está tirando? Não, é areia. Eu falei, mas por que areia? É para lastro.
Eu falei, mas por quê? Porque aqui vão subir 10 pessoas, então tinha saco de laço. O avião, quando voava, você via fresta assim no chão, você via o chão passando. Era um negócio louco, pô. Eram umas Kombi voadoras, né? Vida, era uma Kombi voadora, é verdade. Vieira. Não, viagem de Kombi, você falou Kombi. Eu fiz uma vez uma viagem de Kombi. Nós saímos, como é que foi? Não tinha nem estrada direito. Nós fomos por Presidente Prudente, não sei para onde, entramos no Mato Grosso, subimos por lá e tal, acabamos em Brasília. Brasília estava em construção ainda. E voltamos por dentro aqui, para chegar por Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto e vir para Campinas, isso com uma Kombi. E a Kombi estava pifada, ainda, puta vida. Nossa, imagina as estradas, ainda com um carro desse. Que maravilha. Vieira, um mestre, quem foi seu mestre na sua história? Olha, eu tive discernimento e fui capaz de observar muito grandes pessoas do nosso setor. Luciano Figlioli, você deve ter lembrado dele. O seu Evaristo. O seu Evaristo era uma pessoa incrível, uma pessoa que ele não era só do ramo ele não tinha muita coisa a ver de vínculo de cabeça com a samba, mas ele fez tudo funcionar bem e aquilo cresceu muito. E como esses dois, outros tantos que em determinadas atividades foram muito importantes em coletar informações. Você vê o próprio Edgar naquela época. O Edgar já era um batalhador para guardar informações técnicas. A Bosch tinha problema de se dar para o Edgar, que era funcionário, informações técnicas, porque não podia sair do departamento técnico a informação. Como é que o cara vai fazer um folheto técnico se não pode ter as informações que... Eles tinham medo, tinham cuidado, receio. Mas o período foi muito importante. Nós tivemos o Separou Gustavo esses Borghoff, dois nomes? Borghoff, Gustavo Borghoff, uma nomes, pessoa né? muito importante Edgar. também. O Ernesto Reis da Rema. E um grande, eu não diria mais nome, porque eu vou acabar esquecendo e ficaria injusto. Mas eu te digo que a grande maioria do pessoal tinha já uma visão de que o departamento, que a área de reposição precisava de alguma estrutura e que ia ser um grande veio de lucro para as empresas. Isso aconteceu mais, não sei agora como é que vai acontecer, porque o carro elétrico não tem o que trocar, né? Mas eu ainda não estou acreditando que a mudança vai ser tão drástica e tão rápida para nós. Eu acho que a reposição vai ficar por muito tempo ainda como um grande filão de dinheiro aí para as empresas. Agora, sem humildade, que discípulos você deixou aí nesse mercado, nesses anos todos? Olha, Ricardo, eu não sei se teve alguém que teve oportunidade de aprender comigo alguma coisa, mas eu fiz grandes amizades. O que vocês estão fazendo hoje, para mim aqui, é um grande exemplo de amizade e que eu fiz alguma coisa que importou para o setor ou para o trabalho e para coisa assim. Mas aí, mais uma vez, eu volto para o grande amigo e parceiro que foi o Zauer. O Zauer era presidente da Volkswagen. Liga uma vez da Volkswagen para a Bosch, querendo falar com o Vieira. O pessoal já ficou até estranho, o Vieira era um gerente de mercado aqui e o presidente da Volkswagen quer falar com ele. Né? Pois não, seu Zauer. Vieira, eu soube aí que tem aquela árvore que eu plantei e que alguém tirou aquela placa que estava escrito que essa árvore foi plantada por Zauer. Eu falei, puta vida, e agora? E eu quero que você faça voltar atrás isso. Eu falei,
porque ele estava brigado com a diretoria da Bosch aqui. Então, eu fiquei numa situação, como é que eu vou fazer? Puta vida. Mas acabei. Conseguiu botar a placa? Consegui botar a placa e foi muito bacana. Muito bom, muito bom. Vieira, como que você está vendo as coisas hoje? Como que eu sei que você está fora do mercado, mas tem aí uma audiência que é empresário da reparação, é empresário do varejo, é empresário da distribuição e executivos, e também executivos e empresários da indústria. Eu queria que você desse uma mensagem para cada uma dessas cadeias, desses segmentos da cadeia. Por exemplo, para o mecânico, o que você viu os mecânicos fazerem, os empresários de reparação fazerem, que você viu o resultado e que deu certo? Que tipo de comportamento que você acha que vale até hoje? Eu vou te fazer a mesma pergunta também para o varejista, para o distribuidor e para quem está na indústria. Olha, tem coisas que são absurdamente simples, mas numa oficina mecânica, eu dei um palpite para o cara, e quando ele me perguntou o que fazer para melhorar, são absurdamente simples e que trouxe um resultado maluco que ele depois até veio me agradecer. Eu falei, cara, ele me perguntou o que eu vou fazer para crescer a minha oficina. E eu falei, posso falar? Pode. Primeiro, limpa. Você precisa limpar isso. Aqui não é um ambiente de trabalho. Aqui vem uma mulher trazer um carro, o que ela vai achar disso aqui? Uma merda. E o cara ficou assim, eu falei, não pode deixar os teus mecânicos vestidos com... Você lembra disso? O cara, ele chegava, ele trocava a roupa que ele trazia de casa e vestia uma roupa que estava um mês lá já, sujo. Era um absurdo, era uma coisa absurda. E eu falei, e também você precisa atualizar os seus mecânicos, porque tem cara aí que estava procurando, outro dia eu vi o cara realmente, foi uma gozação que fizeram um dia que eu estava lá com o cara, ele estava procurando alguma coisa, o cara falou, o que você está procurando? Era o mais velho, o mecânico mais velho da cor. Ele falou, estou procurando aqui uma ferramenta minha. O cara falou, é a manivela, né? Então caíram na risada e o cara falou palavrão, mas era o cara que acho que na manivela foi a última ferramenta que ele usou efetivamente, né? Então essas coisas foram feitas. Teve coisas que nós acabamos pegando o cara aqui e mandamos para um lugar de treinamento aqui ou até no exterior. Trouxemos muita gente para cá para ver as coisas. Isso a nível de mecânico, a nível de lojista, a nível de dono de oficina grande, pequena e média. E isso eu acho que... Mas isso também depois a COFAP fez, a Metal Leve fez, as grandes empresas da reposição fizeram. E hoje você tem oficinas mecânicas que você... Aqui em Campinas tem uma oficina mecânica hoje que o dono, ele é um filho de alemão, ele tem uma oficina aqui e tem uma oficina em Berlim, porra. Entendeu? Certamente então, a oficina aqui deve ser lindíssima. É um nível que você não pode contestar, né? Então, esse cara provavelmente há 10, 20 anos atrás, ele não poderia fazer isso, né? Não teria condições. Você está falando com um varejista, o que você diria para o varejista? O varejista, eu vejo um pouco o que o Fiola está lutando, que é uma situação que eu acho que vai precisar de vir em algum momento, definindo até onde vai o poder da montadora no que diz respeito aos produtos dela. Quer dizer, quando a montadora desenvolve um aparelho que resolva descobrir o que está fazendo esse barulhinho aqui, e ela não vende isso pro cara fora do concessionário, ela vai provocar concorrentes e tudo, e vai poder usar até que só nós podemos consertar o veículo, que não é verdade. Mas até... isso,
muito possivelmente isso não vai resistir, né? Eu acho que a própria lógica, porque isso é eu ilógico. acho que não, eu acho que não. Mas eu queria saber, na sua visão, questão comportamental, de gestão mesmo, o que você viu o varejo fazer e que você entende que é isso que ainda deve continuar sendo aplicado? Olha, eu acho ainda que o varejo, o cara precisa definir o que ele quer. Ele quer varejo, varejo e oficina, ou varejo e atacado. E isso ele precisa de ver aonde está a firma dele. Tem firma dele que está no varejo, mas ele poderia estar muito melhor no atacado e ele depois transformar o negócio. Se fosse varejo, ele deixaria o atacar e ficaria com varejo, não com atacarejo a vida toda. E outras vezes também é o cara do varejo que ele tem que achar que ele vai ter uma oficina ou não. Eu acho que é muito pouco provável que o cara do varejo... E teve algumas oficinas que tiveram uma loja de autopeças, mas nunca funcionou isso, né? Sim. Você veja que a sua resposta é bastante oportuna, é perceber qual a vocação do seu varejo. Então, o seu varejo pode ter uma vocação, dependendo da região onde você está, para você atuar também no atacado, pode ter uma vocação para ficar singularmente no varejo, mas também pode ter uma vocação de incluir serviço de reparação junto com a sua atividade varejista. Qualquer uma das três pode ser a resposta certa para o seu negócio, depende da sua identificação, aquilo que parece o mais adequado para o posicionamento da sua região, do local onde você está. Exatamente, ótimo. Exatamente, o local é muito importante, a região é muito importante. Agora a gente está falando com um distribuidor, você conhece muito, né? A distribuição conhece como homem da indústria que atendeu essa rede distribuidora, a melhor rede distribuidora que existia e até hoje também grandes distribuidores são os mesmos da rede Bosch anterior. Que tipo de comportamento você observa como que gera melhor resultado? O que tem, a realidade tem mostrado para nós que a concentração é o que traz melhor resultado. A Sama hoje praticamente abraçou tudo. Né? E quem não está na concentração, vai buscar se concentrar? Se especializando. Pois é. Eu vou fazer essa linha e vou fazer essa linha perfeitamente melhor bem do que o outro que falta uma pecinha, falta outra pecinha, ou algum outro caminho, mas com 2 ou 3 especializações, dependendo do que o cara quer fazer, do tamanho que ele quer fazer. Vieira, você continua atualizadíssimo nesse mercado. O mercado não mudou a ponto de receber as suas sugestões e não ponderar sobre elas. Agora a gente está falando com a indústria, com o executivo, com o empresário da indústria. Esse você conhece, esse segmento você conhece muito. Sentado na cadeira do comando das atividades comerciais de uma das maiores marcas do mundo. Mas o negócio da Bosch é realmente muito forte, muito confortável para a gente que está na ponta aqui, porque a empresa investe muito em pesquisa, em desenvolvimento e coisa, então ela sabe para onde vão os produtos e qual é o futuro dela. Você vê, nem eu consigo acompanhar o futuro da Bosch, mas essas informações anuais que eles nos dão nos permite ver por que ela fez a coisa tal no ano passado ou no ano retrasado. O ano retrasado, a Bosch vendeu a parte elétrica dos carros. Você lembra disso? Lembro. Na reposição. Sim. E a gente falou, porra, mas e daí agora? Não aconteceu nada. O distribuidor continua recebendo as peças e tudo, e a reposição do distribuidor deve estar muito grande, deve estar num faturamento muito grande. Por quê? Porque a Bosch já previa que ela não teria participação tão grande nas coisas que a China quer dominar. Então, ela vendeu para a China até a parte elétrica, né? E vendeu a parte elétrica para a China. Isso indica o quê? Eles têm uma visão analítica e estratégica que se antecipa às eventuais dificuldades futuras. Eu acho que as grandes empresas, onde estão os grandes capitais e as grandes capacidades
de fazer isso, ou vou por ali, ou vou por aqui, tem que ter condições financeiras, estruturais, pessoais, de ver para frente. Porque a indústria vê muito, uma indústria tipo a Bosch, ela não está vendo esse ano. Esse ano ela já viu há 2, 3 anos atrás. Ou até antes. Até antes. Ela está vendo lá na frente e já teve dinheiro, a Bosch tem N outros desenvolvimentos. A Bosch está entrando na área de como controlar uma fazenda de gado. Uhum. Como é que pode a Bosch saber disso? Por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nunca houve um dia de contar hoje as grandes boiadas nas grandes fazendas, que deu 2.350 cabeças hoje, que amanhã vai dar 2.350. Ou dá 10 a menos, 5 a mais, ou coisa assim. Então a Bosch simplesmente pôs na orelha do bichinho um chipzinho, então você tem diariamente, e o chip vai mais, o chip fala se já foi vacinado, se está doente, se está comendo pouco, se está comendo muito, se está na hora de matar. Essa tecnologia da Bosch tem quanto tempo? Já tem alguns anos. Totalmente sintonizada com a evolução do agronegócio brasileiro. Muito bem, é isso, por isso que a gente vai indo bem nessa área de agronegócio, porque uniu tecnologia com trabalho, né? Exatamente. É isso que a gente tem que unir também no mercado do aftermarket automotivo, tecnologia e trabalho, andar sempre antecipando-se às tendências. Essa é a dica para as indústrias, mas também para todos nessa cadeia. Mas isso que você está falando é o real, Ricardo. Veja bem, se você de repente quiser fazer um quadro, você pega o que era, quantos itens, quanto de faturamento, quanto de pessoal, quanto de estoque tinha a Sama na linha elétrica para Kombi. Uhum. Acabou, isso não tem mais. A Kombi a Sama não tem que esquecer disso e ver o que vem hoje. Para mim, que estou fora do mercado, olhando a televisão, quantas marcas você vê hoje que não tinham há 5 anos atrás? Nossa, né? Acho que 80%. 5 anos, 2, 3 anos atrás, não tinha. Que marca é essa? É BYD. Porra, né? Uma pergunta atual, só de curiosidade, acredita que o carro elétrico vai ser maioria na frota nacional em quanto tempo ou não acredita? Não acredito. O carro híbrido acredita ou também não acredita? O híbrido, eu acho que pode ter uma condição melhor do que o carro elétrico puro, né? Mas com dificuldade. Pois é. Vieira, uma última mensagem para quem está te ouvindo lá, aquela que vai sair do seu coração agora, que vai sair do seu coração, que representa aquilo que você aprendeu e você ensinou para essa vida. Porque essa é a vida justificada, a vida que ensina e que aprende e que ensina. Essa é a dinâmica da existência de um homem que tem uma carreira justificada por sucesso, reconhecimento, até uma unanimidade, o que não é muito bom, né, ser unânime, mas eu acho que você atingiu esse ponto de conquistar uma percepção, um reconhecimento unânime, do seu ponto de vista de qualidade técnica, profissional, pessoal, ética. Não vou ficar rasgando elogios aqui, porque certamente quem te conheceu sabe tudo isso, e quem não te conheceu pode saber um pouquinho mais sobre essa história através dessa nossa conversa agradável aqui, que já vai deixar a gente com saudades. Obrigado, Ricardo, mas o que eu posso dizer é que, embora não premeditando, eu busquei sempre seguir um caminho que era o que me dizia a consciência. E eu acho que eu fui muito ajudado pelas circunstâncias e tudo, mas pouquíssimas vezes eu tive que fazer alguma coisa que me deixou em dúvida sobre se eu estaria fazendo a coisa certa ou errada. Eu sempre fui pelas coisas corretas e pelas coisas certas.
E isso demonstrou para mim que muitas vezes o risco era muito grande, mas na grande maioria das vezes o caminho certo é aquele que a tua consciência manda ir e é aquele que te permite dormir bem à noite. Aprenderam? Então aplique agora na vida de vocês. Está aí uma palavra que penetra o coração. Com emoção, com alegria, eu me despeço aqui do meu amigo Vieira, amigo de todos nós da Novo Meio, amigo de vocês do mercado. E esse Vieira, que é o Vieira do aftermarket, não, é o aftermarket do Vieira. Aprendam com isso. Vieira, um abraço, meu querido. Ricardo, obrigadão, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Memórias Aftermarket Automotivo, um momento afetivo para que a gente guarde para sempre em nossos corações. Obrigado, pessoal. Porque o mais importante para mim é ter segurança ao dirigir. É isso. Um amortecedor que passe estabilidade, confiança e conforto em qualquer caminho. HG. Meu mecânico mandou bem. E aí, seu Paulo, tá com esse sorrisão aí por quê? Você sabe, né, Marcão? Porque é Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente.